Fifine A8. Lembrando que o áudio que vocês estão ouvindo é desse microfone aqui do headset, do Havit, tá? As coisas que vem no pacote desse microfone, tem esse cabo aqui que praticamente mede 2 metros, tá? É bem grande. Temos também o suporte dele aqui, tá? Esse suportinho, né, que você pode pegar tanto via mão ou deixar aqui no computador, que ele fica bem estabilizado. Ele vem com esse protetorzinho aqui, com o sorrisinho aqui da Fifine, né, com a carinha, que ele ajuda bastante a proteger, né? Quando você vai falar palavras meio explosivas, né, você fica pop, 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 pop. Isso aqui serve pra proteger disso na hora que você for gravar o áudio. Inclusive, você pode mexer no ângulo que o pop-up vai estar, ou se você quiser retirar, você pode tirar ele também, tá? No pacote também vem essa pecinha aqui, onde você pode utilizar ela para colocar o seu microfone em um braço articulado, tá? Isso aqui é praticamente uma rosca universal para você colocar o Fifine A8 num braço articulado, caso você queira, tá? Vem também com um manualzinho aqui bem grande, não é nem manualzinho, olha o tamanho disso aqui. O suporte ele possui uma borracha, que isso aqui é uma borrachinha que serve para manter ele estável ali na tua mesa. Toda a sua carcaça é feita de um plástico que eu acredito que seja resistente, tá? Até porque só de bater aqui a gente sente uma resistência maior. O microfone, ele fica suspenso, tá? Você tá vendo aqui, ó, ele não tá exatamente grudado em algum lugar, ele tá suspenso por conta dessas borrachinhas que ficam segurando ele. Isso é muito bom, porque realmente você vai constantemente relar na mesa, ou sei lá, pegar no microfone, ele vai... Por ele tá suspenso, ele não vai sentir essa parte do áudio, tá? Um negócio legal desse suporte aqui é que você pode ajustar o ângulo, tá? Se você quiser deixar ele mais inclinado assim, ou deixar ele mais deitadão, você pode deixar ele, ó, ele fica desse jeito aqui. Caso você queira monitorar como tá o áudio do microfone enquanto você tá gravando ou antes de gravar, você consegue colocar aqui o seu headset ou o seu fone de ouvido para poder escutar a sua voz, para poder monitorar ela, como é que tá o áudio, se o áudio do teu microfone tá bom, se realmente tá saindo um áudio legal. Aqui atrás do microfone a gente tem a rodinha de ganho, onde você pode aumentar ou diminuir o ganho do microfone. Em cima do microfone a gente tem um botão de mutar para você silenciar totalmente o microfone. É só você tocar o dedo aqui em cima que ele já fica vermelho que ele tá mutado. Pra desmutar é só relar de novo. Esse microfone ele possui vários efeitos de LED aqui que você pode alterar, tá? Tem esse gradiente aqui que ele vai fazer no RGBzão dele. Mas não são só os efeitos de iluminação de gradiente, ele também tem de cores únicas, tá? Por exemplo, aqui só verde, o azul estático aqui também, olha lá, só o vermelho também. Eu vou deixar aqui no branco, né? Mas pra combinar com a estética do canal, né? Vamos deixar o branquinho aqui. E uma última coisa que eu tenho que falar sobre esse suporte aqui é que você pode apertar, né? O suporte pra ele não ficar mais estável, né, para não sair do lugar o microfone onde ele tá? Ó, ele ficou bem travado. E se você quiser também remover o microfone daqui do suporte para poder colocar ele em um braço articulado, é só você ir descoxando aqui, depois você tira o microfone aqui, vai sair essa pecinha aqui para fora, engata aqui utilizando essa pecinha no braço articulado e pronto. Vai estar lá. Eu preciso primeiro que você tenha isso em mente antes de você comprar qualquer microfone. Porque sem esses cuidados, qualquer microfone que você compre, não importa o preço que ele tenha, praticamente valerá de nada. Primeira coisa, nunca conecte o seu microfone nas entradas do gabinete, tá? Sempre conecte diretamente na placa-mãe, na parte traseira ali do computador, beleza? E 2, quando se trata de gravar vídeo ou talvez gravar o áudio da sua voz, né? Como todos os microfones ou as câmeras, no caso eu tô usando uma webcam, sempre utilize portas de entrada USB 3.0. No caso, aquelas entradas azuis, né? Ou às vezes até as vermelhas, por exemplo. Essas entradas praticamente elas oferecem muito mais transferência de dados que acabam melhorando a qualidade de vídeo e também a qualidade de áudio, beleza? Você praticamente utiliza o máximo que eles entregam. E 3, mais lá pro final do vídeo eu vou estar mostrando para vocês os tratamentos de filtros que eu estou utilizando nesse microfone e a configuração feita nesses tratamentos, beleza? Tá, vamos ao que interessa agora, vamos ver finalmente como é a qualidade desse microfone. Matheus da edição, sem nenhum filtro aí no programa de gravação, sem nenhum tratamento também aí na edição de vídeo aí no DaVinci Resolve. Peraí que pra isso eu vou ter que tirar minha máscara aqui, calma aí. O áudio que vocês estão ouvindo agora é desse headset aqui do Havit H2002D, do microfone dele, sem tratamento nenhum, tá? Tirei todos os filtros, todo o tratamento de filtros ali. Bora ver agora o Fifine A8. E essa aqui é a qualidade do microfone Fifine A8, falando aqui sem tratamento nenhum, a 1 palmo aqui de distância dele, tá? Que é a distância mais otimizada de áudio que eles recomendam para você estar utilizando, tá? Para você medir 1 palmo, tá? É só você pegar sua mão aqui e fazer esse sinalzinho de maneiro, né? Vamos botar ele aqui e tenta pegar aonde termina a sua mão até a ponta do dedo do meio, tá? Aí você tem essa medida aqui de 1 palmo. Deixa ele assim, bota aqui na tua boca o dedão e você sabe mais ou menos qual a distância de 1 palmo. Se você tá achando muito baixo, só aproximar um pouquinho mais e pronto, você tem um áudio aí. As únicas configurações que eu fiz, que eu geralmente faço em todos os microfones, é o ganho desse microfone aqui tá no máximo e no computador, né, os níveis dele. Os níveis que eu falo é isso aqui, ó. Você clica o botão direito, vem abrir o mixer de volume, você vem aqui em som, desce aqui embaixo aqui em avançado, tá? Vem aqui em mais configurações de som, você vem aqui em gravação
E aqui no microfone Fifine, que é o que eu tô utilizando agora, você clica 2 vezes, vem em níveis e você pode ver aqui que eu deixei ele no 100, tá? O microfone já tá no máximo. Matheus da edição aqui dando a última dica de configuração. Se você estiver utilizando o Windows 11, independente de qual microfone você estiver utilizando, vem aqui no alto-falante, clica o botão direito, vem em configuração de som, tá? Você desce aqui embaixo, procura o microfone que você estiver utilizando, no caso meu aqui é o Fifine, vou clicar na setinha para entrar numa outra janela, e nessa janela aqui embaixo, se tiver aprimoramentos de áudio ativado, desativa, tá? Seleciona para desativar. Se você deixar que o Windows mexa na qualidade de áudio interferindo com o seu gravador e com os filtros que você já editou no gravador, vai atrapalhar a qualidade de áudio, então eu aconselho você deixar desativado, beleza? Essas foram as únicas configurações que eu fiz nesse microfone e talvez até esteja um pouco mais alto, então desculpa se tiver meio estourado o áudio aí, mas é só isso mesmo. E agora bora ver como ele fica com todos os tratamentos de filtros ativados e vamos ver como é que fica a qualidade desse microfone. Essa é a qualidade de áudio caso eu esteja gravando com 1 palmo de distância, lembrando, sem tratamento nenhum, com os filtros e o tratamento ativo, tá? Essa seria a qualidade deles. Eu vou estar falando um pouco mais baixo aqui para vocês ouvirem como é mais ou menos a qualidade do áudio. E agora eu vou estar falando mediano, uma forma mais normal de estar falando aqui. E agora eu vou estar falando mais alto, como se eu estivesse apresentando um vídeo aqui para vocês, né? Normal. E agora eu vou gritar pra caramba. E aí, como é que tá aí para vocês? E essa é a qualidade de áudio, lembrando, sem tratamento nenhum, praticamente com meio palmo de distância, colado aqui no microfone, caso eu esteja falando assim, bem coladinho com ele, beleza? E agora com uma distância de meio palmo, praticamente com o microfone colado aqui, praticamente na minha boca, vocês estão ouvindo, essa é a qualidade de áudio, com os tratamentos de filtros já feitos também. E agora eu vou falar meio baixo, para vocês verem como é a distância dessa pertinho aqui, falando bem reduzido, tô falando bem baixo aqui. Agora eu vou falar normal, como se estivesse conversando normalmente com alguém, né? Uma voz bem mediana aqui. E agora eu vou estar falando como se eu estivesse apresentando um vídeo aí pra vocês, né? Como é que tá aí no som aí pra vocês. E agora dá uma baixada no volume. Agora eu vou estar gritando! Como é que tá aí pra vocês? Tá ótimo! Esse aqui é o áudio com 1,5 palmo de distância, com o microfone bem aqui na minha frente e com o teclado atrás dele, pra poder jogar com os meus amigos. E essa seria a qualidade de áudio com o tratamento e os filtros ativados. Tô falando meio baixinho agora, essa é a minha voz bem mais reduzida. Falando com uma voz meio mediana agora, né? Partindo pra uma voz mais normal, falando com os meus amigos. E isso seria se eu estivesse falando mais alto, falando com os meus amigos. Vou até gritar aqui. Oh, ajuda aí, ajuda! E essa qualidade de áudio praticamente com 3 palmos de distância do microfone, caso eu esteja na posição, né, de gravar o vídeo com ele na mesa aqui na frente, bem aqui, ó. E essa qualidade de áudio com o microfone praticamente aqui na frente, na mesa, com 3 palmos de distância. Essa é a minha posição de gravar os vídeos. Com tratamento de áudio, com os filtros já ativos, tá? Eu vou estar falando meio baixo agora, vocês estão ouvindo minha voz bem reduzida, bem baixa, normal, mais baixo que eu consigo falar. E agora eu tô falando normal, falando com vocês se eu estivesse falando com meus amigos em call, né, numa voz normal. E essa seria a voz se eu estivesse falando, apresentando o vídeo aí pra vocês. Vou até gritar aqui. Oh! Acorda! E para quem quiser os filtros e as configurações que eu utilizei nesse microfone, vai estar mais aqui no final do vídeo, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aí como é que eu configurei e quais são os filtros que eu utilizei. E agora eu vou estar falando de uma coisa muito importante, que é o motivo do porquê que o Fifine A8, o Ampligame no caso, se destacou mais do que todos os outros microfones que eu podia ter comprado, e também, né, em relação aos outros dois, né, os seus outros dois irmãos que são os mais vendidos aí. O motivo é bem simples e também é financeiro, e também em relação à qualidade do microfone, do que ele entrega pelo preço dele, entendeu? E se fosse para eu comprar microfones de outras marcas que são vendidas aí no mercado, que são melhores do que essas versões da Fifine, praticamente eu vou estar facilmente passando das casas dos R$300, e aí nem compensa, né, cara? E eu vou provar para vocês o porquê que o Fifine Ampligame A8 é provavelmente um dos melhores microfones já lançados, custo-benefício atualmente, tanto em relação a todos os outros microfones do mercado, como também em relação aos seus outros dois irmãos, que é o A6 e também o AM8. Eu espero que a qualidade de áudio esteja boa, porque o microfone ele tá aqui na minha mesa, na frente minha, tá? Eu deixei ele curvado, direcionado pra minha boca certinho aqui, pra você estar escutando. Então, primeiro de tudo, vamos para uma das informações mais importantes de qualquer produto, que é o seu preço. Lembrando que os links de tudo que eu vou estar falando aqui vai estar na descrição do vídeo, beleza? Foi aqui onde eu comprei o meu microfone da Fifine, né? Paguei essa faixa de preço dele normal mesmo, de R$200. Lembrando, sem promoção, sem cupomzinho, nada, esse é o preço normal aqui. Eu pensei em comprar só ele
puro ali pra poder gravar um tempo aí segurando ele na mão mesmo, porque eu gostaria mesmo de fazer nesse formato. Mas eu fiquei com um pouco de vontade também de utilizar o microfone pra jogar com os meus amigos, inclusive. Então eu acabei decidindo comprar um braço articulado também pra utilizar ele, que no caso eu comprei esse aqui, que foi R$40. Ele é bem avaliado e ele é um dos mais vendidos aqui do Mercado Livre. Então eu acabei pagando um total de R$250 aqui comprando esse braço articulado mais o microfone aqui. Agora no caso, o microfone com braço articulado tá na faixa também dos R$200. Aqui tá 235, mas se você colocar o cupom aqui embaixo, né, que geralmente o AliExpress sempre oferece o cupons aí. Como aqui o kit dele com braço articulado já tá cumprindo o requisito mínimo de passar de R$230, você acaba pagando R$35 a menos, então esse aqui vai descer para os R$200,77, praticamente R$200 livre ali. Não só isso, como ele já tá no Brasil, tá? É um frete próprio do Brasil aqui, rapaziada. Então vocês não vão pagar imposto nenhum e vai pagar ainda 3% a menos se você utilizar as moedinhas que você junta aí no AliExpress. Cara, isso aqui tá maravilhoso. Se eu tivesse visto isso aqui antes de comprar aquele microfone pelo Mercado Livre, eu teria comprado aqui. Ô louco, olha lá, cara. O Fifine Ampligame A6, que é uma versão anterior a essa aqui que eu tô usando aqui, ele tá sendo vendido aqui no AliExpress, né, por R$166 aqui contando os impostos. Ele não tem transporte no Brasil, mas se você usar o cupom aqui, né, do AliExpress que ele dá pra vocês, você acaba pagando uma faixa de R$151, R$150 praticamente aqui por ele. Então são uns R$50 a menos aí do que o A8, mas lembrando vocês que tem que ser barato mesmo, porque é uma versão anterior a essa aqui. Já na Amazon, o Fifine A6, a sua versão normal ali com apoio normal, tá por R$200, e no Mercado Livre, a menor faixa que eu encontrei nele foi essa versão azul dele, por R$225 aqui. Já o Fifine A6 com o braço articulado, o menor valor que eu consegui encontrar ele foi aqui no AliExpress, né? Ele tá praticamente por R$215, né? Dá pra você tirar os R$15 aqui com um cupomzinho, e aí vai ficar praticamente R$200 liso, praticamente com frete grátis do Brasil, então ele já é um produto aqui do Brasil, você não vai pagar imposto, mas basicamente não compensa. Como eu mostrei pra vocês aqui, o A8, que é a versão mais nova do A6, tá sendo vendida pela mesma faixa de preço de R$200, então não faz sentido você comprar o A6. Já no Mercado Livre, a sua versão com braço articulado e o microfone tá por R$270. Não compensa, cara. Falando agora do famosinho Fifine AM8, que com certeza é um dos microfones mais vendidos da Fifine e é um dos mais recomendados no YouTube em todos os lugares aí. Ele, no caso aqui, sendo um microfone dinâmico, tá? Não é igual a funcionalidade desse microfone que eu comprei. A menor faixa que eu consegui encontrar ele aqui foi pela faixa dos R$230, né? Essa versão sua no Mercado Livre, a menor faixa que eu consegui encontrar foi por R$284, então já tá salgado demais. E aqui na Amazon ele tá sendo vendido por R$300, então salgado. Já a sua versão com braço articulado, eu não consegui encontrar ele no AliExpress e nem no Mercado Livre com um preço muito barato. Só encontrei aqui na Amazon, que ele tá por R$269, que não é com certeza um belo custo-benefício, né? O que no máximo que daria pra você fazer aqui pra poder chegar perto do custo-benefício desse microfone do A8 é você comprar essa versão dele com apoio normal aqui, que você pagaria cerca de R$215 ou R$220 no AliExpress aqui, e comprar, assim como eu, um braço articulado aqui no Mercado Livre, que foi o lugar mais barato que eu consegui encontrar de braço articulado, pagando R$40 a mais. Então aí daria um total de R$250 numa faixa de preço dessa. Ainda assim, ficando mais salgado que o A8, né? Você tá pagando praticamente R$50 a mais, sendo que aqui no A8 você pagaria praticamente só R$200, já com o braço articulado e o microfone ali utilizando o cupom e as moedinhas ali. Então, uau, né? Quem faria essa procura toda, essa pesquisa toda pra poder mostrar isso pra vocês? Só eu também, né? Então, para comparações de preço, sem braço articulado, o Fifine A8 custando praticamente R$200 livre ali, o Fifine A6 custando praticamente R$150, e também o Fifine AM8 custando R$200, também igual o A8. Já suas versões com braço articulado incluso, o Fifine Ampligame A8, ele está sendo vendido praticamente na faixa dos R$200. O Ampligame A6, que é a versão anterior a essa aqui, mais antiga, ele está sendo vendido também na mesma faixa que ele, R$200. E o Fifine AM8, ele está sendo vendido na faixa dos R$250, se você fazer aquela estratégia, né? Pegar ele no AliExpress por R$200 e pegar um braço articulado ali no Mercado Livre, beleza? Então só vendo os preços você já consegue entender o porquê que eu escolhi esse microfone aqui. Which is essentially what this is, because USB microphones are practically XLR mics with smaller preamps / audio interfaces inside. Huh. Interesting. But this. Oh my goodness. This. There is so much clarity in the highs. Now, while the A6V sounds like an XLR with a cheap audio interface, the A8 actually sounds like an XLR attached to a good audio interface. E falando agora do Fifine A8, que é esse que eu comprei,
Ele também é um microfone, assim como o A6, é um microfone condensador, né? Serve para tudo, você pode cantar, você pode usar ele para gravar instrumentos, você pode também para fazer efeitos sonoros, você pode gravar unboxing com ele, ele capta todos os sons. Você também pode, né, streamar, utilizar ele para gravar vídeos também. Pode fazer ASMR com esse microfone que realmente dá certo mesmo. E também pode utilizar para podcast. É tudo, tá vendo? É tudo. Esse microfone literalmente serve para tudo. É uma coisa que eu gostei muito dele. Por ele ser um microfone do tipo condensador, o áudio tende a ser mais cristalino e com mais clareza nos agudos e nos graves. Isso é muito da hora. E por isso mesmo ele consegue captar áudios com muito mais detalhe e também com mais detalhes do ambiente. Ele tem shock mount aqui também, né, para segurar as batidas dos ruídos. E também dentre os três, ele é o microfone mais discreto, sinceramente mesmo. Você pode aqui apagar o LED e também você vê que não tem muita informação aparecendo. Você também pode controlar o LED com esse microfone aqui, né, nas cores que você quiser. E também você pode apagar o LED, né, para ficar à vontade aí, para ficar com algo mais discreto. E ele também funciona no celular e também em consoles, se você quiser utilizar para gravar. Menos o Xbox, deixando claro também já isso. E o único ponto negativo que eu posso falar sobre ele é que ele não tem entrada XLR, mas assim como eu falei pra vocês, não causa nenhuma diferença praticamente e também é um microfone super ótimo, já com qualidade de áudio absurda. E pra quem queria saber quais eram os filtros que eu tô utilizando no microfone, eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Ele é baseado nesse vídeo gringo aí, no caso que eu vou estar mostrando pra vocês, que eu ouvi ele falando tudo sobre as funcionalidades e quais foram as melhores configurações. Eu achei as minhas pro microfone. Eu aqui faço de tudo, né? Você viu no unboxing esperando eu só desempacotar o produto e testar ali, o cara tá até fazendo um tutorial de configuração. Não vai esquecer de me deixar o like aí, fazer um favor. Bom, eu vou estar usando o OBS aqui, né, porque é o programa de gravação que eu utilizo. Eu não sei se o seu microfone tá aqui nas fontes ou se ele tá aqui no mixer de áudio. O meu eu deixo aqui no mixer de áudio. E bom, para os filtros é o seguinte, vocês vão clicar aqui com o botão direito também no seu microfone, no mixer de áudio ou aqui na cena, né, não sei onde ele vai estar. Você vai vir aqui em filtros e eu adicionei todos esses filtros aqui e eu vou estar passando um por um para falar sobre como é que é a funcionalidade deles. Primeira dica importante aqui, a ordem importa muito, tá? Vocês estão vendo que eu deixei o primeiro como supressão de ruídos, depois eu coloquei o equalizador de 3 bandas, depois o expansor, tem que ter essa ordem aqui. Para adicionar o filtro, você vai clicar com o botão direito, vir aqui adicionar e selecionar o filtro, né, que eu vou estar falando, ou vir aqui no maisinho aqui embaixo. O primeiro que vocês vão adicionar é a supressão de ruídos, tá? Eu, no caso, deixei esse aqui como Air Noise, que é basicamente por padrão aqui do OBS, já é muito bom, tá? Se você tiver uma placa de vídeo da NVIDIA, pode aparecer outras versões aqui da NVIDIA, eu aconselho sim utilizar o da NVIDIA, mas como eu uso placa de vídeo da AMD, eu tô usando esse aqui. O segundo filtro que vocês vão adicionar é o equalizador de 3 bandas, tá? Ele vai ficar aqui em segundo lugar. E esse aqui é um dos mais legais para você customizar o som do seu microfone, tá? Eu, no caso, deixei aqui como o médio é em 2,50 decibéis negativo e também aqui no baixo, né? No caso low, eu deixei em 1,50, né? Positivo. Eu quis deixar um pouco com uma vibe, né? De microfone de podcast, né? Por isso que vocês podem ver que minha voz ela tem um tom mais presente, né? Eu não aconselho vocês a adicionar o médio, né? Bem pra cima aqui, tá? Porque eu acho que se vocês fizerem isso, né? Eu acho que o médio ele nunca foi feito, na verdade, pra aumentar, porque vocês vão ver que minha voz cada vez mais vai parecendo de microfone antigo. Então não aconselho. O médio é bom vocês somente abaixar ele assim abaixo de 0, né, que nem eu fiz aqui. Eu achei um ponto ideal aqui no 2,50, tá? Pronto, é do jeito que eu gosto. O terceiro filtro que vocês vão adicionar aqui vai ser o expansor, tá? Que é o chamado também de dispenser. Ele é um pouco complicado, né, tipo, de aparência, mas na verdade só vai mexer aqui no threshold e no ganho de saída. No limiar threshold eu coloquei em menos 32 decibéis e no ganho de saída eu coloquei em 10,5 decibéis. Basicamente o limiar threshold, ele na verdade é o tanto que ele ignora, né, de sons de tecladas, de teclado, os sons, por exemplo, de eu batendo na mesa, ele vai ignorar. E o ganho de saída é, caso eu esteja falando baixo aqui, né, minha voz aqui, ele é, como vocês podem ver, que ele ainda assim puxa lá pro amarelo, né, que é para vocês poderem escutar melhor minha voz se eu estiver falando baixo. Se você tiver com outro microfone e quiser configurar, vocês vão puxar o limiar threshold totalmente aqui para baixo e o ganho de saída vocês vão deixar aqui em 0 decibéis. O que vocês vão fazer primeiro é simplesmente ficar teclando aí no seu teclado ou dando toques leves na mesa e vai puxar de pouco em pouco aqui para cima até o ponto que as batidas do teclado e as batidas da mesa ficam inaudíveis, né? Não aciona o gatilho aqui do áudio, que nem vocês estão vendo aqui, ó. Eu acabei de bater na mesa, toquei aqui no teclado e faz barulho, meu teclado tá aí, não trigou aqui, tá? Vocês viram que não acionou o áudio. E depois vocês fizerem isso, vocês vão vir aqui no ganho de saída, vocês vão provavelmente estar aqui no 0, né? E aí o que acontece? Vocês vão falar
o mais baixo que vocês conseguirem e vocês vão ir aumentando de pouco em pouco essa barra do ganho de saída ao ponto que o seu áudio baixo esteja batendo aqui no menos 12, tá? Certinho aqui, ó, tá vendo? Tô bem aqui no amarelinho batendo. Fazendo isso, pronto, o expansor já tá configurado bem. O quarto filtro que vocês vão adicionar vai ser o compressor, ele vai estar aqui em quarto lugar. Vocês vão colocar o ratio aqui em 3, vão deixar o ataque em 2 ms e a liberação, release aqui, vocês vão deixar em 100, beleza? Esse aí vai ser o padrão. O que vocês vão mexer mesmo vai ser aqui no limiar threshold. Eu deixei aqui em menos 19 decibéis, mas basicamente é o seguinte, vocês vão puxar aqui até no máximo e vocês vão ir diminuindo aqui ao ponto que quando você falar muito alto, né, você gritar, ele não atinge o pico máximo aqui, que é o 0, tá vendo? Ó? Se eu falar muito alto, tá vendo que ele para bem aqui, ó, acima do 6, tá vendo? Ele não ultrapassa o 6. Vocês podem ver que ele não atinge o nível máximo aqui, que é o 0. E o último filtro aqui, que na verdade é um bônus, né? É o limitador, né? Ou limiter, se estiver no inglês aí. Eu deixei em 60 ms aqui no release e no threshold eu coloquei menos 0,60 decibéis. E ele funciona como um salva-vidas, né? Caso você não queira, né? Que atinja o pico máximo definitivamente, sabe? Se ele, mesmo assim, você gritando muito alto, né? Depois desses 4 filtros adicionados, ainda assim, se você do nada gritar muito alto mesmo, e mesmo assim ele atingir o pico máximo aqui, né, do estouramento aqui do áudio, o que ele vai fazer é, ele vai bloquear basicamente o áudio estourado, né, se atingir o pico máximo aqui ou perto do pico máximo, o seu áudio vai ser cortado, né, até você reduzir o tom da tua voz. Mas se você não quiser isso, e realmente quiser que o seu áudio saia mesmo estourado de propósito com a sua voz alta, é só ignorar esse limitador aqui e pronto, já tá feita a configuração dos filtros. Esses foram os filtros que eu utilizo aqui e que você tá ouvindo nesse exato momento. Então agora ficou bem claro do porquê que eu preferi comprar o A8 ao contrário desses outros dois microfones da Fifine. Deixa o seu like aí se você curtiu a análise, a review e o unboxing. Eu tenho uma playlist de unboxing aqui onde eu faço os unboxings de vários produtos aí que eu compro pra mim, tá? Dos melhores custo-benefício possível, né? Eu tento encontrar e analisar todos. Tem também esse vídeo aqui, esse vídeo pode ser interessante pra você. Caso você tenha interesse aí, vai que esse vídeo te chama mais atenção, você gosta mais de assistir. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou e até mais. Fui!